Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora a gente inicia uma playlist super especial, tá bom? Sobre a banca VUNESP. Vamos trabalhar questões por tópicos, beleza? Da banca VUNESP. Vou trazer aqui outras bancas, tá bom? Mas vou iniciar com essa. Bom, nessa missão a gente vai resolver, nesse vídeo aqui a gente vai resolver 10 questões sobre o tópico de operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e, claro, aqui dentro também caberá questões de porcentagem, tá bom? A gente vai precisar, sistema de unidades de medidas, metro, metro quadrado, grama, coisas desse tipo, tá bom? Mas o foco principal é resolver questões da banca VUNESP do tópico de operações básicas. Espero que todos gostem, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo ao final do vídeo. Primeira questão diz assim pra gente, ó. 3 reuniões pedagógicas com duração de 1 hora e 10 minutos, 45 minutos e a outra 1 hora e 55 minutos, seguiram-se uma às outras, sem ocorrer intervalo entre elas. A duração total das reuniões foi, bom, a primeira tem 1 hora e 10 minutos, a outra tem 45 minutos, eu vou colocar aqui 0 horas e 45 minutos, e a outra tem 1 hora e 55 minutos, beleza? E eu quero que você me diga a duração total. Bom, eu preciso só somar. Beleza, professor. Então vou somar. Bom, a princípio eu vou somar hora com hora, minuto com minuto. Obviamente a gente precisa lembrar que 1 hora ela possui 60 minutos. Então, se por exemplo eu somar e der 70 minutos, é 1 hora mais 10 minutos. Beleza, professor? Somando aqui esse bloco, eu obtenho 2 horas. Tranquilo. Somando aqui esse bloco, ó, vamos somar aqui comigo 10 com 45 com 55. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, tá? Aqui dá 10, sobe 1. 1 mais 1 dá 2, com 4 dá 6, com 5 dá 11. Eu tenho 110 minutos. Beleza, professor. Mas o minuto não pode passar de 60. Então, o que a gente faz? A gente pega agora esse cara e observa que aqui dentro tem 1 hora, que são 60 minutos, e 50 minutos. Beleza? Porque 60 mais 50 dá o 110. E o 60 é 1 hora. Junto essa hora com as 2 horas que eu já tenho. Então, a reunião total são 3 horas e 50 minutos. Ficamos com a alternativa letra A na questão de número 1. Professor, a gente poderia converter tudo para minuto, depois dividir por 60 e olhar para o resto? Poderia. Uma outra solução, fazer aqui com você, tá bom? Que alguém pode perguntar, ó, 1 hora e 10 são 70 minutos, que é 1 hora, 60 minutos mais 10. Eu vou colocar tudo para minuto. 45 minutos. 1 hora e 55, gente, é 60 minutos mais 55 minutos, ou seja, 115. Vamos somar todo mundo aqui agora. Aqui dá 10, sobe 1. 7 com 4 dá 11, com 1 dá 12, com mais um que subiu dá 13. Sobe mais um, 230 minutos. Beleza. Vou pegar o 230 e dividir por 60. Por quê, professor? Porque aí eu vou saber quantos blocos de 60 cabem dentro do 230, ou seja, quantas horas cabem ali. Beleza? Dá 3 horas, 3 vezes o 60 dá 180 e sobra para a gente 50. Ou seja, 3 horas completas e 50 minutos, a gente chega na mesma resposta. Beleza? E mais do que isso, você ainda vai ganhar agora um esqueminha. Ó, a gente tem hora, unidades de tempo, minuto e segundo. Deixa eu só consertar esse minuto aqui. Hora, minuto e segundo. Anota isso aqui, tá? Coloquei o M de novo. Deus. Hora, minuto e segundo. Bom, como é que a gente passa, presta bem atenção, tá? De horas para minuto. Ah, professor, multiplica por 60. Sempre, sempre. Você está em hora e quer passar para minutos, você multiplica por 60. Como é que passa de minuto para segundo? Também multiplica por 60. Beleza, professor. E para voltar? Ah, gente, para voltar, faz o processo contrário. Divide por 60.
Se você está em segundos para minuto, divide por 60, tá bom? Se está em minutos para hora. Beleza, professor. Tem como a gente ir direto? Tem, gente. Você quer ir de horas para segundo direto, você multiplica por 60 vezes 60, ou seja, por 3.600. E se você está em segundos e quer voltar para a hora direto, você divide por 3.600. Eu prefiro fazer passo a passo, mas é de cada um, beleza? Você ganhou um esquemazinho aqui que pode te ajudar bastante. Questão de número 2 diz assim para a gente. Ó, um livro é constituído por 175 páginas em formato retangular. Então, venho aqui e desenho um retângulo, beleza, gente? Lembra que um retângulo é uma figura plana, tá bom? Um polígono, que possui 4 lados e os lados opostos são iguais. E mais do que isso, os 4 ângulos são de 90 graus, são ângulos retos. E mais ainda, os lados opostos têm a mesma medida. E ele fala que é 20 centímetros de comprimento, então aqui é 20 centímetros, aqui também, beleza? 14 centímetros de largura, vou botar 14 aqui, aqui também. Se te pedisse o perímetro do retângulo, seria somar os 4 lados. Então, seria 20 mais 20 mais 14 mais 14. Tá bom? Beleza. Todas essas páginas são feitas de um tipo de papel cuja gramatura é de 56 gramas por metro quadrado. Ou seja, a cada 1 metro quadrado, você tem 56 gramas. Então, desconsiderando quaisquer outros componentes, como capas e lombada, a massa total das páginas desse livro é... Bom, primeiro eu vou calcular a área. Beleza, professor. Como é que calcula a área de retângulo? Ah, lembra aqui comigo. De modo simples, a área de retângulo é o comprimento vezes a largura. De modo mais simples ainda, é a base que multiplica a altura. Beleza, professor. Como a base é 20, coloco aqui 20, vezes a altura que é 14. Beleza? Tá. Quanto que é 20 vezes 14? Você faz assim, gente. Ó, 14 vezes 2 dá 8, aqui dá 2. Então, se fosse 14 vezes 2, daria 28. Só que tem mais um zero. Então, 280 centímetros quadrados. Tá. Isso aqui é uma folha. Tá, professor? Então, uma folha tem área de 280 centímetros quadrados. Só que o livro tem 175 folhas, 175 páginas. Beleza, professor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 175 por 280, beleza? Lembrando, gente, que ele não está considerando aqui frente e verso, tá? Ele está falando página, página mesmo, tá? Não a numeração, porque cada folha pegaria 2 páginas, né? Não é isso que ele está dizendo, beleza? Tranquilo, professor. Então, vamos multiplicar o 175 por 280. Professor, por que que ali é centímetro quadrado? Porque é área, gente. Área são 2 dimensões, tá? Então, vou multiplicar o 280 por 175 para saber a área que todas as folhas juntas ocupam. Vou multiplicar só o 175 por 28. Depois eu coloco o zerinho, beleza? Beleza, professor. Então, vamos lá. 8 vezes o 5 dá 40. Fica o 0, sobe 4. 8 vezes o 7 dá 56. Com 4 que subiu dá 60. Fica o 0, sobe o 6. 8 vezes 1 dá 8, com o 6 que subiu dá 14. Beleza, vou trocar de cor. E agora a gente vai multiplicar por 2. 2 vezes 5 dá 10, fica o 0, sobe 1. 2 vezes 7 dá 14, com o que subiu dá 15, sobe 1. 2 vezes 1 dá 2, com o que subiu dá 3, agora eu vou somar. Isso vai dar para a gente quanto? Isso vai dar 0, 0, 9, 4. Então, 4.900. Mas não esquece que eu não botei esse zerinho daqui, ó. Então, vou lá e coloco. 49.000 centímetros quadrados. Mas, professor, a relação de 56 gramas é por metro quadrado. Então, a gente precisa botar esse cara aqui para metro quadrado. Vamos lembrar comigo a tabela de conversão? No centro, a gente tem um metro quadrado. Para baixo, a gente tem o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Para cima, a gente tem decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. É o que a gente chama de unidades de área, beleza? Tranquilo, professor. Nesse sentido, você multiplica por 100, porque é quadrado, tá bom? E nesse sentido, você divide por 100. Volta 2 casas ou avança 2 casas. Como eu estou com 49.000 centímetros quadrados aqui, vou ter que voltar 2 casas para chegar em decímetro quadrado
e mais 2 casas para voltar para metro quadrado. Quando vier para cá, para decímetro, ó, volta 2 casas, divide por 100, 490. Mas para centímetro, volta, perdão, mas para metro, volta mais 2, 4,9 metros quadrados. Esse aqui é 4,9 metros quadrados. Beleza, professor. Só que eu sei que 1 metro quadrado, vou colocar aqui, vou apagar essa continha de multiplicação daqui, tá? Só que eu sei, gente, que cada metro quadrado equivale a 56 gramas. Então, a gente pode até resolver esse probleminha fazendo uma regrinha de 3. Mas eu não vou fazer assim. Veja, 1 metro quadrado é igual a 56 gramas. E a minha folha tem 4,9 metros quadrados. Então, o que eu faço para saber quantas gramas essa folha, esse livro todo suporta, né? Ele comporta? Eu faço 4,9 multiplicado por 56. Beleza, professor. Como que eu multiplico com vírgula? Pensa que ela não existe. Ah, então se ela não existisse, seria 56 multiplicado por 49. Isso, vamos lá? 6 vezes 9 dá 54. O 4 fica, sobe 5. 5 vezes 9, 45. Com 5 que subiu, 50. Deixa eu só corrigir isso aqui. 50. Então vai ficar 504. 4 vezes 6 dá 24. Sobe 2. 4 vezes 5 dá 20. Com 2 que subiu, dá 22. E agora eu vou somar. Então eu tenho 4. Aqui dá 4. 2 com 5 dá 7. E aqui dá 2. Então, 2.744 gramas. Professor, calma. É 4,9. Opa! Então tem que voltar uma casa. Então é 274,4 gramas. Ficamos com gabarito letra C na questão de número 2. Beleza? Número 3. Joel me encomendou, junto a um fornecedor, alguns livros para a biblioteca pela qual é responsável. 4 exemplares do tipo A. Então, do A, ela comprou 4 exemplares. Do B, ela comprou 11 exemplares. E do C, ela comprou 6 exemplares. Tá bom. Cada exemplar da editora A custou R$ 33,50. Como eu comprei 4, eu vou multiplicar por R$ 33,50 para saber o valor que eu paguei. Concorda comigo? Beleza, professor. O do B custa 25, então vou multiplicar aqui por 25. E o do C custa 18,50. Vou multiplicar aqui por 18,50. Beleza. Joelma teve um desconto de 10% sobre o valor total por ter pago à vista. Quanto que ela pagou? Beleza. Então, primeiro eu preciso saber o total que foi gasto. Eu vou multiplicar 33,50 por 4. 33,50, que é o mesmo que 33,5 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2 que subiu 14, sobe 1. 4 vezes 3 dá 12, com o que subiu dá 13. Volta uma casa porque é 33,5. Então aqui dá 134. Beleza? Tá. 11 vezes 25, ó. Uma dica boa para você multiplicar por 25 é abrir o número que você quer. 25 multiplicado por 11. 2 e 5. Abre o número. E quanto é 2 mais 5? 7. 275. Sempre vai dar certo quando for multiplicar números com 2 dígitos por 11. Mas se quiser fazer, ó, 25 vezes 11. Vai ficar 25, 25, né? Quando somar, você tem 5, 7 e 2. Tá. E 18,50 vezes o 6. 18,5 vezes o 6. Dá 30, sobe 3. 6 vezes o 8 dá 48, com 3 que subiu dá 51, sobe 5. 6 vezes 1 dá 6, com 5 que subiu dá 11. Volta uma casa, 111. Beleza? Para saber o total, eu vou somar tudo. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. 4 com 5 com 1 dá 10, sobe 1. 1 com 3 dá 4, com 7 dá 11, com mais 1 dá 12, sobe 1. 1 com 1 dá 2, com 2 dá 4, com mais 1 dá 5. Então, R$ 520. E se você não tomar cuidado, você marca a letra E. Isso aqui, gente, é o valor total. Só que ela teve um desconto de 10%. Então, de modo bem simples, a gente pode calcular o valor do desconto. O desconto foi 10%, 10% de 520. Na prática, gente, 10% é dividir por 10. Mas eu vou fazer com calma. 10% é 10 sobre 100. O di significa multiplicação vezes o 520.
Vou multiplicar o 10 por 520, fica 5.200, dividido por 100, a gente pode cancelar esses dois zerinhos daqui, ficando 52. 52 é o desconto. Logo, quanto ela pagou? 520, fazer aqui no cantinho, menos 52. Bom, 2 para chegar em zero não pode. O que a gente faz? Pede emprestado aqui, vai ficar 1, e aqui fica 10. 2 para chegar em 10 pode, fica 8. Opa, termina em 8. Mas tem 3 alternativas que terminam em 8. 5 para chegar em 1 não pode, vou pedir emprestado, aqui fica 4, aqui fica 11, né? 5 para 11 dá 6 e baixo 4. Então, ela paga 468, letra A, é o gabarito da questão de número 3. Tá, mas tem outra forma, professor, de fazer? Tem. A gente poderia pensar o seguinte, o que ela iria pagar inicialmente é o todo, e o todo a gente sabe que é 100%. Se receber um desconto de 10%, ela paga efetivamente quantos por cento? Ah, professor, vamos pensar. Se pagaria 100 e receber um desconto de 10%, ela paga 90% de 520. Significa dizer que ao calcular 90% de 520, você já acha o valor com desconto. Ah, professor, já acha o valor que ela vai pagar efetivamente. Ó. 90 sobre 100 vezes 520. Quer mais ainda? Como só tem multiplicação e divisão, a gente pode simplificar esse zerinho com esse e esse zerinho com esse. Sobrou 9 vezes 52. Se você multiplicar 9 por 52, você obtém exatamente 468 e, de fato, a gente fica com gabarito letra A. Então, quer dizer, professor, que se num problema disser a mim, ó, o desconto foi de 30%. Se o desconto é de 30%, tu está pagando 70% do que deveria. Então, se ele diz, ó, o produto era 2.000 e me deu um desconto de 30%, quanto que eu paguei? Você pode calcular 30% de 2.000, que dá 600, subtrair do 2.000, 1.400. Ou você pode ser mais rápido. Se descontou 30%, eu estou pagando 70%. Ao calcular 70% do 2.000, já dá o 1.400, que é o preço que eu pago após o desconto. Beleza? Próximo. Uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativo para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool é dividir o preço do etanol, então pega o preço do etanol e divide pelo preço da gasolina. Se o resultado for maior do que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Se for menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. E se for igual a 0,7, é indiferente abastecer com gasolina ou etanol. Renan, que é motorista de aplicativo, fez essas contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer o seu carro com etanol. Opa, quando é que é mais vantajoso abastecer com etanol? Quando a conta dá menor que 0,7. Isso aqui tem que ser menos que 0,7. Beleza, professor. O preço da gasolina era 5,10. Então, aqui no lugar do G, eu vou botar 5,10. Então, vai ficar E dividido por 5,10 menor do que 0,7. Tá. Qual o preço do etanol usado nos cálculos de Renan, necessariamente? Bom, como aqui, gente, você tem um embaixo, né, quando não aparece, e só tem número positivo, eu posso fazer multiplicação cruzada diante de uma desigualdade. Só por isso, tá? Então, vai ficar E que multiplica 1 menor que 0,7 que multiplica 5,10, que é a mesma coisa que 5,1. Tá. Então, o preço do etanol será menor que... Vamos multiplicar 5,1 por 0,7. Faz de conta que é 51 vezes 7. Beleza, professor. Então, dá 7. 5 vezes 7 dá 35. Professor, e quantas casas eu volto agora? Volta 2. Uma do 5,1, uma do 0,7. Então, a vírgula vem para cá. 3,57. O preço do etanol é menor do que 3,57. A gente fica, então, com gabarito letra E. O preto aqui não ficou legal. O preto aqui não ficou legal. Vou colocar de amarelo. Amarelo ficou melhor. Beleza. Então, gabarito, letra E, na questão de número 4. Beleza? Número 5. O gráfico a seguir mostra o número de atendimentos já realizados por 5 funcionários até determinada hora de um dia de trabalho. A meta diária desses 5 funcionários é de 200 atendimentos. Supondo que os 5 funcionários atendam dessa hora em diante o mesmo número de pessoas,
A meta diária será atingida quando cada um atender quantas pessoas? Tá. Quantas pessoas já foram atendidas? Vou somar o 200 e... Perdão. Vou somar o 33. Agora ficou legal. Com 42, com 19, com 22 e com 29. Então vamos somar por bloquinhos para a gente não se perder. 33 com 42. Por que o senhor está somando, professor? Para saber quantas pessoas já foram atendidas. Tá. Aqui dá 5, aqui dá 7. Vou somar o 19 com 22. 19 com 22. Vou botar o 29 aqui também, que dá para somar. De boa. Então, 9 com 9, 18. Com o 2 que está aqui no meio, dá 20. Sobe 2. 1 com 2 dá 3, com mais 2 dá 5, né? E com mais 2 dá 7. Então dá 70. Agora eu vou somar o 75 com 70. Isso vai dar 5. 145 pessoas já foram atendidas. A meta é 200. Quanto que ainda falta? Bom, ainda faltam ser atendidas 200 menos 145. Dá para fazer essa continha de cabeça. 55 pessoas. Beleza, professor. Só que são 5 pessoas que estão atendendo. 5 pessoas que estão lá trabalhando. E eu quero saber, dessa hora em diante, cada pessoa atende o mesmo número. Faltam 55 pessoas serem atendidas para bater a meta. Quanto cada pessoa tem que atender ainda? 55 dividido por 5 funcionários, ou seja, cada um tem que atender 11 pessoas. Ficamos com gabarito letra E. Professor, calculou a soma, ou seja, calculou a quantidade de pessoas que já foi atendida, 145. A meta é 200, falta 55. 55 pessoas distribuído para 5 atendentes. Cada um tem que atender 11. Já que a questão falou que é o mesmo número de atendimentos, beleza? Próximo. No censo de 2010, foi identificado que a densidade demográfica para certo município do estado de São Paulo era de aproximadamente 1.304 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, 1 quilômetro quadrado, fazer por regra de 3, essa para a gente ir avançando, tá? Equivale a 1.304 habitantes. Beleza, professor. Sabendo que a densidade demográfica é a razão, o que é razão? Divisão, tá bom? Razão é o mesmo que divisão. Entre o número total, colocar assim, densidade demográfica, é a razão entre o número total de habitantes, vou colocar total de habitantes, beleza? Por área ocupada em quilômetro quadrado. Beleza. A área é 450 quilômetros quadrados nesse município. Então aqui eu coloco 450 quilômetros quadrados e aqui eu coloco X. Beleza? Tá, professor. A população desse município é igual a, só multiplicar meio pelos extremos. Na prática, gente, nem precisa montar a regrinha de 3. É só pensar, 1 quilômetro tem 1.304 pessoas. 10 quilômetros é multiplicar isso por 10. 450 quilômetros é multiplicar isso por 450. Então, 450 multiplicado por 1.304 vai me gerar a população total daquele município. Professor, eu quero utilizar a fórmula que ele deu. Beleza. No lugar do D de densidade, você vai botar 1.304. Professor, no total de habitantes você não sabe. E na área você bota 450. Como não tem ninguém aqui embaixo, é 1. Quando a gente multiplicar cruzado, vai dar a mesma coisa. Tá. Então, eu tenho que multiplicar o 450 por 1.304. Vamos fazer aqui. 1.304 multiplicado por 45. Depois eu boto 0. Beleza? 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 0 dá 0, com 2 que subiu dá 2. 5 vezes 3 dá 15, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, com o que subiu dá 6. Vou multiplicar agora, vou apagar isso aqui, vou multiplicar agora por 4. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 0 dá 0, fica 1 então. 4 vezes 3 dá 12, sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, com o que subiu dá 5. Vou somar. Isso dá 0, 8. Já dá para responder, né? Terminando em 8 ali, só tem letra C. Mas vou terminar. 6, 8, 5. 58.680. E não esquece que falta um zerinho que eu não botei. Então, 586.800. De fato, a gente fica com o gabarito letra C, questão de número 6. Uma boa questão, tá? Dá pra gente fazer tranquilinho aí e você conseguir tua aprovação no teu concurso público. Beleza? Próximo. Em abril de 2021, o salário mínimo era de
R$ 1.100. O DIEESE estima que para a manutenção de uma família com 4 pessoas, um trabalhador precisa receber 4,85 salários mínimos. Dessa forma, o salário mínimo de um trabalhador para manter sua família de 4 pessoas deve ser, um salário é 1.100. Ele precisa de 4 salários,85. Então, se ele precisasse de um salário, era 1.100. De 2 salários, era 2.200. É multiplicar o 1.100, que é um salário, por 2. Então, para saber o salário que ele precisa, eu vou multiplicar o 4,85 por 1.100. Então, 1.100 vezes 4,85 vai me dar o salário que ele precisa. Beleza, professor. Agora, veja bem, você pode multiplicar 485 por 1.100, depois volta duas casas, ou você pode pensar o seguinte: 1.100 é a mesma coisa que 11 vezes 100. É, professor, vezes 4,85. Só que esse bloco aqui, eu posso fazer primeiro, ficar 11 vezes. Gente, multiplicar por 100 é avançar a vírgula duas casas para a direita. Então ela vem para cá, fica 485. Que massa, professor. Ou você poderia simplesmente dizer que está cancelando os dois zerinhos daqui, entre aspas, e avançando duas casas. Então tudo que tu tem que fazer é 485 multiplicado por 11. Dá 485, 485, né? Já que é tudo multiplicado por 1. Aqui dá 5, perdão. Aqui dá 5. Aqui dá 13, vai 1. Aqui também dá 13, sobe 1. Então, 5.335 é o salário que ele precisa. Ficamos com o gabarito letra C, questão de número 7, beleza? Número 8. A secretaria de uma escola precisa atualizar as fichas de direito de utilização de imagem de todos os 2.100 alunos. Beleza. E para essa tarefa foram designados 3 secretários. Os secretários, eu vou chamar aqui de A, B e C. O secretário A, pessoa B e pessoa C. Beleza. Cada um deles recebeu 28 pastas. Esse cara recebeu 28 pastas. Esse cara também recebeu 28 pastas. Beleza? E esse cara também recebeu 28 pastas. Ou seja, qual o total de pastas que a gente tem juntando os 3 secretários? Ah, professor, é o 28 mais 28 mais 28. Ou 28 vezes o 3. Isso dá 84 pastas. Beleza. Só que são 2.100 alunos. Tá. Cada pasta tem o mesmo número de alunos, o mesmo número de fichas. Como que eu faço para saber quantas fichas tem em uma pasta? Pego 2.100 e vou dividir por 84, porque é o total de pastas que eu tenho. Isso vai me dar o número de fichas em uma pasta. Vou botar aqui. Uma pasta tem alguma quantidade de fichas. Eu vou descobrir fazendo aquela divisão dali. O 2 não dá para dividir pelo 84, o 21 também não. Vou pegar o 210, beleza? Dentro do 210 eu acho que cabe 284. 84 vezes 2 dá 168. 168 para chegar em 210, gente. Dá 42. Baixo o zerinho daqui. 420 dividido para 84 dá 5 e não sobra nada. Então, uma pasta tem 25 fichas. Beleza. Tá. Após uma semana, esses funcionários atualizaram 13 pastas, 16 pastas e 20 pastas. Então, até aqui, já atualizaram, vou colocar assim, quantas pastas? Atualizaram 13 mais 16 mais 20 pastas. Ou seja, eles atualizaram 49 pastas. Beleza, professor. Como o total de pastas é 84, ainda faltam, vou colocar assim, quantas pastas? 84 menos 49. Concorda comigo? Concordo, professor. 84 menos 49. Ó, aqui não dá, vou pedir emprestado, né? Vai ficar 7. 9 para chegar em 14 fica 5, então ainda faltam 35 pastas. Beleza. Só que a pergunta não é quantas pastas faltam. A pergunta é quantas fichas faltam. Ah, professor, mas se faltam 35 pastas e cada pasta tem 25 fichas, para saber quantas fichas faltam, faço 35 vezes o 25, não é isso? Isso. 35 vezes 25. Ó,
5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 3 dá 15, com 2 que subiu dá 17. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, com o que subiu dá 7. Agora eu vou somar. 5, 7, 8. Faltam ainda 875 fichas. Ficamos com o gabarito letra E. Professor, eu poderia fazer essa questão multiplicando 49 por 25 para saber quantas fichas já foram realizadas e ver quanto falta para 2.100? Pode também, beleza? 9. Para elaborar um cronograma de obras, uma empreiteira pretendia inicialmente dividir a extensão total de uma estrada em 12 trechos iguais, tendo 19 quilômetros cada um. Entretanto, como a estrada tem um total de 225 quilômetros, cada um dos trechos ficaria com extensão menor. Se você multiplicar 12 por 19, você obtém 228 km, é mais do que a pista. Desse modo, para que todos os trechos ficassem iguais, ou seja, pegar o 225, quebrar em 12 partes iguais, a extensão prevista inicialmente de cada trecho foi reduzida em, inicialmente, cada trecho tinha 19 quilômetros. Como a resposta está em metros, já vou botar esse cara aqui para metro. Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, isso aqui tem 19.000 metros. Professor, lembra a tabela aí para gente? Agora, no centro você tem metro, para baixo decímetro, centímetro e milímetro. Para cima você tem decâmetro, hectômetro e quilômetro. Como aqui o expoente é 1, ele não aparece, você multiplica por 10 ou divide por 10. Tá bom? Descendo para o sentido da direita, você multiplica por 10 e de volta você divide por 10. Como eu estou aqui com 19 quilômetros, vou ter que avançar 1, 2, 3 casas, ficando de fato 19.000 metros. Tá, isso é o projeto inicial, mas quanto de fato vai ficar? Vamos dividir o 225 por 12. Ó, 22 dividido para 12 dá 1, coloco o 12 aqui, sobra 10, baixo 5. 105 dividido para 12 dá 8. 8 vezes o 12 dá 96. Então sobra para a gente aqui quanto? 9. Baixo 0 e coloco vírgula para cá, porque não dá para dividir. Tá, isso dá 7. 8 vezes 7 dá 84. Sobra para a gente 6. Baixo 0 e continua a divisão. Dentro de 60 cabe 5, 12 e não sobra nada. Não sobra nada. Então, cada trecho tem 18,75 quilômetros. Vamos colocar isso para metro também? É só multiplicar por 1.000, tá? Vai ter que avançar 1, 2, 3 casas. Ou seja, 1, 2, 3. Quando não tem ninguém aqui, bota 0. 18.750 metros. Antes era para ter 19.000 metros. E, na verdade, tem 18.750 metros. Quantos metros a menos? 250, professor. Só pegar o 19.000 e subtrair o 18.750. Ficamos com letra A. E para fechar, questão de número 10, assim. Renato tirou 7,5 na primeira prova de matemática e 8,4 na segunda prova. Quando o Renato foi calcular a média, o que seria a média? Somar o 7,75 com 8,40 e dividir por 2. De modo simples, média é a soma, média aritmética, tá? É a soma dividido pela quantidade. Bom, quando o Renato foi calcular a média aritmética simples dessas notas na sua calculadora, ele digitou a seguinte sequência de teclas, da esquerda para a direita. Digitou 7,75, depois colocou o mais e colocou o 8,4, apertou dividido por 2. O resultado foi 11,95. Aí ele já estranhou, né? Por quê, gente? A calculadora, ela faz logo a divisão, tá? Depois é que ela soma. Ela obedece à ordem das operações. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Beleza? Tá. Chamou a atenção de Renato porque ele sabia que a média teria que ser um valor menor do que 8,40. Já que a primeira nota foi 7,75 e a outra foi 8,40. A média tem que ser menos que 8,40, já que as notas não passam disso. Tá bom. Depois de investigar a situação, Renato descobriu que o resultado errado obtido aconteceu porque sua calculadora obedeceu à precedência dos operadores. De brincadeira, ele resolveu usar novamente a calculadora, dessa mesma forma equivocada, para calcular a média aritmética das provas de português, em que ele tirou 5,85 na primeira, então ele digita 5,85, aperta mais
6,8 dividido por 2. E ele quer saber o resultado errado. Tá. Primeira calculadora, a gente faz a divisão, tá? Quanto que é 6,8 dividido por 2? Dá para fazer de cabeça. Pensa que é 68 dividido por 2. Dá 34, professor. Como é 6,8, você volta uma casa. E como que a gente soma isso? Vírgula abaixo de vírgula. 6,85, 3,4. Não tem ninguém aqui, a gente pode botar um zero. Aqui dá 5, 4 com 8 dá 12, sobe 1. E aqui dá 9. Coloco a vírgula, 9,25. Isso é a nota que a calculadora vai acusar. Ficamos com o gabarito letra C. Show de bola, gente? Então chegamos ao final do nosso vídeo 1, dessa playlist especial da Banca Vunesp, onde vamos resolver diversas questões dessa banca, tá? E de outras bancas também, em outras playlists. Espero que você tenha gostado. Forte abraço, bons estudos. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Tamo junto, de coração, espero estar te ajudando. Qualquer dúvida, coloca um comentário aqui que a gente vai se ajudar. Fui, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.